coisa mais importante é que Krishna diz que a chegada, a natureza dos pensamentos dependem do seu svabhava. Você não tem controle sobre a chegada desses pensamentos, mas se esses pensamentos devem continuar ou não, devem ser nutridos ou não, você tem controle, você tem o livre-arbítrio que pode te permitir apoiar, nutrir, alimentar esses pensamentos ou desviar a sua intenção e dizer não para eles. Esses tipos de pensamentos surgem além do seu controle, mas você tem um controle de não dar atenção, não enganjá-los, não, né, sair de mão dadas com eles. A percepção desses pensamentos, a perpetuação, a nutrição, a alimentação desses pensamentos estão, sim, sob o meu controle. O meu livre-arbítrio me permite isso. Naturalmente, é uma escolha tão sutil, Silvio, é uma escolha tão sutil que as pessoas elas têm dificuldade de exercer aquele nível de escolha, de livre-arbítrio, porque rola muito sutilmente, né? Então, são tendências que aparecem na forma de pensamento e, a maioria das vezes, para a maioria das pessoas, com menos sattva-guna, né? Discriminando, observando, né? Determinando essas coisas, quando você vê, você já falou, já fez, já está, né? Todo envolvido no conflito kármico, devido a respostas, palavras, atitudes indevidas, inadequadas, né? Mas as pessoas vão desenvolvendo esta capacidade, né, de exercício do livre-arbítrio naquele nível sutil, né? Eu não quero alimentar esses pensamentos negativos. Eu já observei, já compreendi, já determinei que eles não me ajudam. Eu não quero mais esses pensamentos. A minha meditação é ficar de olho neles, né? Principalmente se são pensamentos repetitivos, frequentes, que de novo causam insatisfação e infelicidade, né? Eu fico de olho neles e eu não vou nutri-los. O livre-arbítrio me permite de fazer isso. Eu devo decidir se eu vou encorajar esses pensamentos ou se eu vou cortá-los pela raiz. Mas, para isso, a gente tem que ter uma compreensão clara a respeito do custo-benefício de todas essas vássanas, de todos esses gostos e desgostos, né? A gente tem que ter uma clareza intelectual e uma honestidade intelectual que me permita ver realmente o custo-benefício e dizer, não, não vale a pena, não quero. Vale a pena, sim, fazer um esforço para desnutri-lo até que ele morra por inanição. Tem uma outra passagem no Gita, no capítulo 2, verso 62, que o Lord Krishna diz para uma pessoa que está constantemente pensando nos objetos dos sentidos, naturalmente surge a afeição e o apego por eles. E do carinho, do amor, da afeição por eles, nasce o desejo. E do desejo nasce o quê? Nasce o samsara, a frustração, porque eu não consigo atrair somente objetos de desejo. Então, o samsara começa com uma expectativa, né, inapropriada que vai produzir a frustração, que irá desenvolver a irritação, a raiva e, no final das contas, a perda da capacidade intelectual que nos permite discriminar e responder aos estímulos da vida de modo a me elevar, né, a nos elevar espiritualmente. Portanto, o mundo entra pela mente e produz os pensamentos. O mundo entra pela mente, entra como? Não, ela já está dentro da minha mente causal, mas ela entrou através da minha interação com o campo. Eu fui acumulando essas impressões mentais e emocionais e depositando, catalogando elas como raga de vesha. Isso eu gosto, isso é atraente, isso é repulsante. Então, tudo isso entrou através do campo, a interação, mas agora eu tenho eles dentro e tenho eles fora, né? Fora ou dentro, eu vou sempre sofrer esse primeiro impulso, né? E que impulso é esse? Eu gosto ou não gosto? Eu quero ou não quero? Então, o mundo interno, o mundo externo, estará sempre produzindo esse pensamento.
E esse pensamento irá desenvolver emoções negativas, como irritação, frustração, né? Raiva, ciúme, apego, desejos, dependência, né? Compaixão. Tudo isso é o que nós chamamos do samsara. O mundo entra e gera uma infinidade de pensamentos, todos eles fundados nos meus ragas e dveshas. E eu preciso saber, compreender, determinar tudo isso, ver o custo-benefício de tudo isso, para, de modo corajoso, né, eu possa filtrar esses pensamentos, essas tendências, né? Filtrar como? Eu encorajo esses pensamentos ou eu desprezo esses pensamentos? Quais os pensamentos a serem encorajados? Os pensamentos vedânticos, os pensamentos do Gita. Eu quero que meus pensamentos sejam alinhados com essa sabedoria universal que nos foi revelada pelo Criador, de Brahman, através do Criador. Então, eu quero ver o mundo, eu quero pensar em harmonia com os pensamentos realmente sábios que nos foram revelados. E eu quero parar de pensar como um indivíduo programado pela ignorância do mundo. Se eu vejo que a situação do mundo, o mundo entra e gera um pensamento particular, eu preciso discriminar e ver assim, esse pensamento eu não irei nutrir. Estão sobre o nosso livre-arbítrio. Nós temos esse potencial, essa capacidade, né, de exercício do livre-arbítrio. É sutil, né? Requer muita vigilância, sim. Requer um ambiente não muito rajásico, não muito tamásico, né? Então, esta é a dificuldade do ser humano, né? É um projeto, né? Sempre, né? Em melhoramento, né? Sempre em construção, né? Aspirando ao melhoramento que possa nos permitir o autoconhecimento e a libertação deste ciclo cósmico universal, né? Movido pela ignorância cósmica do poderoso Maya. Ok? Então, nós ficamos por aqui. Esta aula, sabia que ia ser uma aula bonita, muito relevante para o que o Silvio nos trouxe ontem. Se alguém quiser dizer alguma coisa, bem, caso contrário, a gente fecha e a gente se encontra no próximo sábado, no mesmo horário. Professor, só quero dizer que foi fantástico. Muito obrigado mesmo. Grande abraço. Namastê. Eu imaginava. Então, agora você compreendeu a lógica, agora você tem que colocar em prática, levantar a sua espada da discriminação e começar a entrar naquele nível, né, sutil de observação, de discriminação, né, e fazer o trabalho. Tá? Isso é o Nididhyasana.